Você aguenta saber que a chave para abrir a sua potência máxima está escondida em um movimento simples de 60 segundos que você faz todos os dias? Existe um alimento comum que, quando mastigado da forma correta por apenas 1 minuto, libera uma descarga de enzimas que faz o seu sangue explodir nas artérias. É um segredo projetado especificamente para homens com mais de 50 anos, que limpa o caminho e faz a sua circulação pulsar com uma força avassaladora. O resultado? Uma rigidez de aço que lateja com autoridade e uma energia que você achou que tinha ficado esquecida no passado. Se você quer parar de falhar e quer ver o seu corpo responder com aquela potência animal e totalmente natural, presta muita atenção. Eu vou te mostrar agora o que a indústria farmacêutica esconde de você sobre esse ritual de 60 segundos. O seu renascimento começa agora. Eu sou a doutora Rafaela Monteiro, médica há mais de 20 anos, dedicada à saúde masculina e à nutrição clínica. Agora, presta muita atenção nisso, porque aqui está o ponto que muda tudo. Existe um mecanismo poderoso no seu próprio corpo que começa na boca. Quando você mastiga da maneira correta, você ativa enzimas na saliva que iniciam um processo químico extremamente importante antes mesmo do alimento chegar ao estômago. Esse processo envia sinais diretos para o seu sistema circulatório, ajudando a dilatar os vasos sanguíneos e facilitando o fluxo de sangue por todo o corpo. E é aqui que entra o ritual dos 60 segundos. Um gesto simples, quase automático, mas que, quando feito com intenção, se transforma em um gatilho biológico poderoso. Agora eu vou direto ao ponto com você. O primeiro deles é o alho. Sim, simples assim. A mastigação quebra as estruturas do alho e ativa compostos como a alicina, que é extremamente potente para a circulação. Mas o detalhe mais importante está na saliva. Quando o alho se mistura com a saliva por tempo suficiente, você ativa enzimas que começam a preparar o seu sistema vascular ali mesmo antes de qualquer digestão. Você vai pegar um dente pequeno de alho cru, de preferência fresco, coloca na boca e começa a mastigar devagar, sem pressa. Não é para triturar rápido e engolir, é para deixar o alho se desfazer lentamente enquanto se mistura com a saliva. Segura esse processo por cerca de 30 a 60 segundos. Esse tempo é o que permite a liberação completa dos compostos ativos. Depois disso, você pode engolir normalmente. Se o sabor forte demais, pode misturar com um pouco de mel natural ou beber um gole pequeno de água morna, mas sem pressa, sem cortar o processo. O que acontece depois é o que interessa. Em poucos minutos, o seu corpo começa a reagir, os vasos sanguíneos começam a se dilatar, o fluxo melhora e aquela sensação de aquecimento interno aparece. Agora, o segundo alimento entra como um reforço poderoso desse processo, o gengibre. Muita gente usa gengibre como tempero ou chá, mas aqui o uso é completamente diferente. Quando você mastiga um pequeno pedaço de gengibre fresco, você ativa o gingerol, que é um composto que age diretamente na circulação e no aquecimento do corpo. O processo é simples, mas precisa ser feito com atenção. Pegue um pedaço pequeno de gengibre fresco, mais ou menos do tamanho da ponta do seu dedo mindinho. Coloque na boca e mastigue lentamente, deixando o suco se espalhar e se misturar com a saliva. Segura ali por cerca de 60 segundos. E agora vem o terceiro que muita gente subestima, mas que fecha esse ritual com chave de ouro, as nozes. Mas, de novo, não é só comer de qualquer jeito. Você vai pegar de 4 a 5 nozes e mastigar devagar, sem pressa. Deixa elas se quebrarem completamente na boca, liberando os óleos naturais. Esse processo de mastigação prolongada aumenta muito a absorção desses nutrientes. Quando você simplesmente engole rápido, perde boa parte do efeito. Agora junta tudo isso e entende o ritual completo. Antes de dormir, você começa com o alho, mastigando lentamente por até 60 segundos. Depois pode usar o gengibre da mesma forma, ativando ainda mais a circulação e aquecendo o corpo. E finaliza com as nozes, garantindo que o seu organismo tenha o combustível necessário para sustentar esse processo durante a noite. Não precisa exagerar, não precisa complicar, é simples, direto e funcional. Agora eu vou ajustar os detalhes que fazem muita gente desistir no meio do caminho e que, quando corrigidos, transformam completamente o resultado.
Porque não adianta saber o que fazer se o gosto te incomoda, se você faz no horário errado ou se continua cometendo erros que anulam todo o efeito. Vamos começar pelo ponto mais comum, o sabor. Eu sei que alho cru e gengibre não são agradáveis para todo mundo. E é exatamente aqui que muitos homens falham porque tentam fazer de qualquer jeito e acabam abandonando antes de sentir os benefícios. Mas existe uma forma simples de contornar isso sem perder o efeito. Depois de começar a mastigação e ativar os compostos, isso é importante, você pode adicionar um pouco de mel natural. Não é para mergulhar o alimento no mel antes, é para usar depois de alguns segundos mastigando. Quando os princípios ativos já começaram a ser liberados, o mel suaviza o sabor, reduz a ardência e ainda ajuda na absorção. Outra opção é um pequeno gole de água morna, não gelada, porque a água fria pode contrair os vasos e reduzir o efeito que você acabou de ativar. Agora, sobre o melhor horário, presta atenção, porque isso aqui potencializa tudo. O momento ideal é à noite, antes de dormir, e isso não é por acaso. Durante o sono, o seu corpo entra em um estado profundo de regeneração. Os níveis hormonais se reorganizam, o sistema circulatório trabalha com menos interferência e o seu organismo aproveita melhor tudo aquilo que você forneceu antes de deitar. Quando você faz esse ritual nesse momento, você prepara o terreno para que o seu corpo trabalhe a seu favor por horas seguidas. É como se você estivesse programando o seu organismo para se recuperar com mais eficiência. Fazer de manhã também traz benefícios, mas à noite o impacto é mais profundo e mais perceptível com o tempo. Agora vamos falar de expectativa real, porque eu não trabalho com fantasia. Alguns homens começam a sentir sinais já nos primeiros dias. Mais aquecimento no corpo, uma leve melhora na disposição, até uma resposta mais presente ao estímulo. Mas o efeito mais consistente começa a aparecer entre 7 a 14 dias de prática contínua. E quando você mantém isso por algumas semanas, os resultados ficam mais sólidos, mais firmeza, mais controle e mais confiança. Não é um pico artificial que vai e volta, é construção. Agora eu vou fechar isso com você da forma mais prática possível, porque não adianta entender tudo e ainda ficar com dúvida na hora de aplicar. A pergunta que sempre aparece é: Dout, Márcia, eu uso todos os alimentos no mesmo dia ou escolho um? E a resposta é simples e direta. Você pode fazer dos dois jeitos, mas existe uma forma mais estratégica. Se você está começando agora, o ideal é escolher um por dia e manter consistência. Não precisa complicar. Um dia você usa o alho, no outro o gengibre, no outro as nozes. Esse rodízio já é suficiente para ativar o seu corpo de forma contínua e sem sobrecarregar o paladar. Além disso, você começa a perceber como seu organismo reage a cada um deles, o que aumenta ainda mais a sua consciência sobre o próprio corpo. Agora, se você quer intensificar o processo depois de alguns dias, pode sim combinar, começando pelo alho, passando pelo gengibre e finalizando com as nozes, exatamente como eu te expliquei. Mas isso é um avanço. O mais importante no início é criar o hábito e fazer da forma correta. E por quanto tempo você deve fazer isso? Aqui está o ponto que separa quem tem resultado de quem só testa. O mínimo para você começar a sentir mudanças reais é de 7 a 14 dias. Mas o ideal para consolidar de verdade são 30 dias contínuos sem falhar, sem pular, porque o seu corpo precisa de repetição para se ajustar, para melhorar a circulação de forma estável e para equilibrar os níveis hormonais. Depois disso, você pode manter como parte da sua rotina, não como obrigação, mas como estratégia. Assim como você escova os dentes, você ativa o seu corpo. Simples assim. Esse ritual de 60 segundos não é sobre o alimento em si, é sobre ativar um sistema que sempre esteve dentro de você, mas que foi ignorado com o tempo. Quando você faz isso da maneira certa, você não está criando algo artificial. Você está recuperando algo que já é seu. E eu te falo isso não só como médica, mas como alguém que já viu homens mudarem completamente com ajustes simples. Homens que voltaram a se sentir vivos, confiantes no controle não por sorte, mas porque decidiram agir. Agora a decisão está na sua mão. Ou você continua do mesmo jeito, esperando que algo mude sozinho,
Ou você começa hoje com algo simples, direto e que realmente faz sentido? Se você chegou até aqui, você já sabe o que precisa fazer.